com Silmar César Miller e os destaques do mercado agrícola, sempre no primeiro bloco do nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber aí do número de contribuintes que bateu recorde, segundo a Receita Federal. Ontem foi o último dia para a entrega do imposto de renda. Teve probleminha com o áudio lá, mas o pessoal está recuperando aí, a gente já vai saber já das novidades. De qualquer forma, eu não sei, cada ano é maior o número de pessoas que entregam a declaração do imposto de renda, né? E tem uma coisa a se destacar, né, Silmar, que a Receita Federal, muita gente não sabe, mas ela tem um sistema de glosa, de cruzamento, que é um dos mais modernos do mundo, pelo que eu sei. Sem dúvida nenhuma, Tavinho. E eu acho que existe também uma conscientização maior do pessoal em entregar uma declaração, porque sabe que isso tem consequências, né? Você não entrega, passa lá pelo pente fino da Receita, lá parece que você era obrigado a declarar, e aí tem todo problema com o CPF, inclusive no sentido de obtenção de trabalho, né? Você precisa toda uma documentação lá e provar que você está em dia com o leão. Então, é um conjunto de fatores aí, sem contar que aumenta, claro, o número da população, aumenta também o número de contribuintes. E eu acho que nessa época de pandemia, eu até agregaria um fator adicional aqui. Com muita gente em casa, sem nada o que fazer, muitas vezes aqui... Não, Silmar, nossa, não, você não vai falar para mim que a diversão foi fazer imposto de renda. Para com isso, que todo mundo riu aqui na redação. Mas tudo bem, pode seguir. Estou se divertindo com a declaração. Fique divertido com a declaração de renda. Para com isso, Silmar. Continua. Muito bem. Atavinho, eu acho que a grande notícia positiva do dia é essa que você acaba de mencionar, a questão da divulgação do PIB. PIB, né? PIB oficial pelo IBGE, né? O primeiro trimestre surpreendeu todo mundo, positivamente. A maioria dos analistas esperava aí um crescimento do PIB em torno de 0,7%, depois de 2 trimestres que já houve crescimento, né? Houve aquele tombo de mais de 7% lá no segundo trimestre por conta do início da pandemia. Depois a economia mostrou recuperação no terceiro trimestre, no quarto também, e nesse primeiro trimestre aqui de 2021, a expectativa era no comportamento mais modesto, até porque não houve aquele recurso adicional que teve no ano passado, daquela receita extra lá, aquele, né, ajuda. Aquela ajuda para os mais desfavorecidos. Então, se imaginava aqui um crescimento mais pífio. E surpreendeu positivamente. Em vez de 0,7%, que era esperado pela maioria dos analistas, 1,2%. E, claro, aqui surpreendendo especialmente a questão do investimento. 17% de crescimento no índice referente a investimentos, quando comparado esse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, o pessoal está voltando a investir também. Isso é uma excelente notícia, porque esse era um indicador que estava operando negativo nos últimos trimestres. Então, agora é uma retomada, o pessoal está começando a acreditar na retomada da economia, volta a investir, e isso é extremamente positivo, porque isso vai ter resultados positivos lá para frente. E cabe o registro aqui, que é extremamente importante, do crescimento da agropecuária, dentro desse índice geral de 1,2%. A agropecuária foi o que mais cresceu, 5,7% sobre o trimestre anterior. Então, foi um salto extraordinário. Tem várias explicações para isso. Primeiro, nós tivemos aí, nesse primeiro trimestre, a colheita da soja, que é o principal produto do agronegócio brasileiro, e que teve uma colheita recorde, né? Então, começa por aí. Segundo, preços elevados, bastante elevados, a gente sabe disso, a gente acompanha diariamente aqui, para quase todas as commodities. E a soja é uma delas com preços bastante elevados. Então, isso dá um impulso extraordinário no comportamento do PIB. A soja, arroz também teve um comportamento muito bom nesse primeiro trimestre, colheita boa, preço bom para o agricultor. Até fumo, tabaco, por exemplo, foi um índice registrado pelo IBGE também com desempenho positivo, também porque tem colheita no primeiro trimestre. Então, são vários indicadores aqui bastante positivos do setor agropecuário que, obviamente, ajudou a alavancar a taxa global para 1,2%, surpreendeu todo mundo, e o pessoal que não acompanha a agricultura. E acha que, então, só olha a indústria de transformação, o setor de serviços, que realmente não estão bem, e esquece do grande push aqui do setor do agronegócio, que foi exatamente o responsável por esse resultado que surpreendeu aqui os analistas do mercado financeiro. Então, está aí o nosso agro dando a sua resposta, a sua contribuição positiva para a recuperação da economia brasileira, e que deve continuar
fazendo o mesmo ao longo dos próximos meses, Tavinho. Porque agora a gente já tem outros produtos em colheita aí, em safra. O café, por exemplo, começa a ser colhido agora, também está com bons preços. Enfim, mas o agronegócio, quer dizer, segue um caminho, um trilho que já estava. Agora, acho que a surpresa foi um índice positivo também para a indústria e para os serviços, que ficaram muito prejudicados aí com a pandemia, né, Silmar? E você falou uma coisa importante, você falou do tabaco. Apesar das campanhas anti-tabagismo, o tabaco brasileiro é um produto que tem um peso muito grande na balança comercial brasileira. O Brasil exporta muito tabaco, apesar das campanhas anti-tabagismo, que isso vem da ponta norte-americana para cá, né? O europeu fuma muito cigarro, o oriental, então, nem se fala, e o Brasil é um grande exportador de tabaco, né, Silmar? E é um setor que gera muito emprego, né, Tavinho? Sim. Tanto na indústria como no campo, né? O Rio Grande do Sul é o principal produtor e esse é um produto que está entre os 10 maiores da pauta de exportação do Brasil. Acho que é o sétimo, se eu não me engano. Se eu não me engano, é o sétimo. Não me engano. E tem seu principal mercado, especialmente, como você citou, nos países asiáticos, especialmente a China, que é um grande país fumante ainda e importa muito tabaco aqui do Brasil. Tem um chinesinho que abriu uma vendinha, um mercadinho desse aí, do lado daquele restaurante que a gente vai comer aquele pintado lá, na rua Luiz Góes, e tinha um sócio dele que, rapaz, o cara parecia uma chaminé, o chinês. Ele, a cada 5 minutos, ele estava acendendo um cigarro na porta. Você citou muito bem. O oriental, eu falei do oriental, mas o chinês em particular consome muito o tabaco. Silmar, a Flavinha está avisando que agora ligou para a Receita Federal e tem aí os números dos contribuintes que declararam imposto de renda e que superou a expectativa da Receita. Vamos lá, então. Órgão 34.168.000 pessoas enviaram o documento dentro do prazo, que terminou nesta segunda-feira à noite. São 2.188.000 documentos a mais em relação a 2020. Quem perdeu a data limite já pode enviar a declaração pelo mesmo programa da Receita Federal, mas o contribuinte será multado em 1% do imposto devido por mês de atraso, limitado a 20% do imposto total, ou R$ 165. Prevalece o maior valor. O pagamento das restituições começou nesta segunda-feira e vai até 30 de setembro. No total, são 5 lotes mensais. Tá aí, Silmar. Então, esses são os números. 2.300.000 pessoas a mais declararam o imposto de renda, apesar de termos aí um ano bastante perturbado na economia, né, com desemprego e etc. e tal. Silmar, a título de lembrança, hoje, 1º de junho, é o Dia Mundial do Leite. O leite que está entre os 6 primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, com produção em torno de 33,6 bilhões de litros anuais. E olha, é mais um setor aí que mostra o crescimento do nosso agronegócio. 50 anos atrás, né, portanto, em 1961, o Brasil produzia pouco mais de 5 bilhões de litros de leite. E em 2015 atingiu 35 bilhões de litros, um aumento 7 vezes em apenas 5 décadas. E isso aconteceu não só com o leite, aconteceu com a carne, com o suíno, com aves, com ovos, com café, com milho, com soja, com cana e vai por aí fora, com trigo. Realmente é o show do agronegócio, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. E o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de leite. Tá? Eu acho que entre os 6 ou 7 maiores produtores mundiais. Terceiro. Segundo o Ministério da Agricultura, terceiro. E com um detalhe importante também, melhorando cada vez mais em termos tecnológicos. Ou seja, nós tínhamos aí uma produtividade muito baixa, só superou a Índia alguns anos atrás, né? Isso. Em termos de produtividade por vaca. Isso melhorou enormemente nos últimos anos. O Brasil hoje pode se orgulhar de estar com uma produtividade em ascensão, cada vez mais, né? E já se situando perto das melhores do mundo. No sul do país isso já acontece. Produtividade gado diferente, gado europeu tem uma produtividade normalmente maior. Mas também o nosso girolando aqui crescendo bastante em termos de tecnologia, né, Tavinho? E o Brasil se destacando cada vez mais. E olha, não vai demorar muito, nós vamos ser exportadores de leite também, coisa que ainda não tínhamos conseguido. E esse é o próximo passo
com a melhora da competitividade do setor leiteiro aqui do país. Você citou bem, o girolando aí, que é a base da produção do leite no Brasil, que é o cruzamento do gir com o holandês, e o girolando que antigamente dava uma média aí de 10 litros, 9 litros, sem você fazer nada. Hoje, graças à genética, já está largando no pasto, hein? Largando no pasto. Estou falando, você não vai tratar ele com não. Larga no pasto. Largou no pasto dá 14, 15, 16 litros, assim, brincando. É a genética brasileira evoluindo através das pesquisas e do estudo do nosso agronegócio em geral. E vamos para as commodities, Silmar. Tavinho, hoje foi feriado nos Estados Unidos, não houve funcionamento das bolsas, né, de Chicago, Nova York. Hoje o mercado voltou a funcionar e, olha, todo vapor, Tavinho. Estou até assustado com os números aqui. Preços dos grãos explodindo no mercado internacional. Soja, há pouco, estava subindo quase 3% na Bolsa de Chicago, milho quase 5%. Trigo também, acima de 4%. Estamos falando em dólares, né? Então, um desempenho extremamente impressionante. Na Bolsa de Nova York não é diferente, algodão subindo 2,2%, café arábica 1,1%, açúcar 2,1%. Estou vendo a lista aqui, não tem nada negativo também, todos eles subindo no mercado internacional. Por quê? Nos grãos, particularmente aqui, preocupação com o clima nos Estados Unidos, ou seja, já temos um problema do clima aqui no Brasil, faltando chuva para o milho, já vinha repercutindo lá fora, faltando chuva para o café, para a cana-de-açúcar, e agora os Estados Unidos, que estão em pleno desenvolvimento inicial da sua safra de grãos, é a grande experiência do mundo hoje em termos de abastecimento de grãos, principalmente milho, soja e trigo, são os Estados Unidos. É o supermercado que está aberto nesse momento, ou seja, para produzir, para ser colhido no segundo semestre. E o problema lá é clima, a preocupação lá que está acontecendo é falta de chuvas, como acontece aqui. Então, está dando um susto no mercado, os americanos saíram do feriadão com essa notícia de que está faltando chuva para desenvolvimento das lavouras americanas. Era só o que faltava, tá vendo? Uma seca por lá também, isso compromete todo o abastecimento global, né? Que se trata do maior exportador mundial de grãos, são os Estados Unidos. Então, está aí com preços disparando. Por trás disso, além da questão climática, tem um empurrão aqui de outros setores. O caso do petróleo. O petróleo está disparando no mercado internacional hoje, 3,5%. As razões disso, até por trás disso, tem uma razão positiva, que é a retomada da economia europeia e americana. A coisa lá está começando a funcionar a todo vapor, a vacinação avançou e agora as atividades econômicas começam a funcionar a pleno. E isso significa maior consumo de combustível, maior consumo de petróleo, consequentemente. E aí o preço explode. E isso acaba gerando um efeito em cadeia, acaba batendo também nas commodities agrícolas e ajudando a empurrar para cima os preços. É a explosão aqui, a chamada onda das commodities que está acontecendo, um chamado superciclo, tem gente já citando, parece que é uma coisa que veio para ficar por algum tempo, porque isso não se resolve rapidamente. Uma safra precisa pelo menos 6 meses para ser viabilizada, e aí as coisas são um pouco mais demoradas que em outros setores da economia, e significa mais tempo aqui com preço elevado, Savinho. Pois é, e nessa questão do petróleo e da recuperação da economia americana e europeia, fica mais uma vez provado que quem chega primeiro não é bisbilhoteiro. Quem chega primeiro para tentar uma solução resolve primeiro do que quem chega por último, como gente que fica empurrando pela barriga. Quem é proativo e enxerga o que tem que ser feito devidamente, vai tirar vantagem e se recuperar mais cedo do que quem fica aí com nhenhenhé, mimimi, zezezé e tititi, né? É por aí. Exatamente. É isso aí. Sem contar a China, né? A China está a 1.000 por hora, né? Também. O normal já está acima do normal já, além da Europa. A China está que nem o Palmeiras estava no ano passado, não agora, porque esse ano virou freguês do Flamengo, inclusive. Tchau, Silmar. Tchau, até amanhã. A China está assim, não vejo ninguém na retaguarda. E ó, tchau, Silmar, até amanhã.